Olá, meu nome é Gabriel e você está assistindo nosso canal 3 em 1. Hoje irei fazer a entrevista com o escritor Wigner Santos, do livro Dona Teresina e Sua Vizinhança. Se você não viu a resenha do livro desse escritor, clique aqui do meu lado. Veja também no nosso canal todas as resenhas e entrevistas do nosso projeto Litera Brasil. Veja também o nosso sorteio e todas as resenhas das nossas editoras e escritores parceiros. A nossa primeira pergunta feita para o escritor foi: por que você quis ser um escritor? E ele nos respondeu assim: na verdade, não escolhi. Seleção natural. Como bem propôs Charles Darwin. Foi uma válvula de escape desnecessária para a minha sobrevivência. Comecemos a homilia do princípio. A obrigação de ler por ler, ditadas por algumas professoras do colégio, acabaram distanciando-me dos livros. Elas não conseguiam explicar de maneira concreta a importância da leitura, ou gostar de ler. Foi um despertar pessoal. Aos 13 e 14 anos, fui diagnosticado com escoliose lombar, um desvio na coluna, e tive que usar um colete ortopédico no pescoço até a cintura. O colete foi tipo uma prisão. Fui privado de muitas coisas por causa dele, de maneira abrupta. Mudou minha rotina. Um dia, cansado da monotonia angustiante, peguei um livro da estante de minha mãe e comecei Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas e depois O Alienista de Machado de Assis, no mesmo dia. A partir disso, a leitura virou meu oxigênio, a minha saída de emergência para novos mundos. Precisava ler para esquecer que estava fadado a usar aquele colete por um longo tempo. Andava sempre com o livro na mão. Em um ano já tinha lido todos os livros lá de casa. E precisava de mais livros. Por não haver livraria na minha cidade natal, as revendedoras da Avon sambavam de alegria. Os livros encomendados sempre chegavam dentro de 15 dias, e às vezes eu ficava sem livro para ler. Desse modo, para evitar o tédio provocado pelo colete, comecei a escrever da mesma maneira que lia compulsivamente, e esquecia dos problemas ao meu redor, de leitor a escritor. Eu acho muito legal quando a pessoa por si própria consegue descobrir que gosta muito de ler e não por causa dos outros. A nossa segunda pergunta feita para o escritor foi: existe algum livro, escritor ou alguém especial que te motivou? E ele nos respondeu assim: Dan Brown, J.K. Rowling e Sidney Sheldon e seus livros me tiraram do abismo. Devo tudo a eles. Dan Brown, principalmente, foi o cara que me mostrou que a história não tem nada de entediante. E quando entrei na universidade, utilizei um de seus livros, O Código da Vinci, para escolher minha área de pesquisa e apresentar trabalhos acadêmicos sobre a historiografia cristã e as personagens cristãs mais controversas do cristianismo. E a nossa terceira pergunta feita para o escritor foi: você pretende ser escritor como hobby ou como carreira profissional? E ele nos respondeu assim: por enquanto, como hobby. Penso na venda dos livros como algo simbólico, valorizar o trabalho do autor. E a quarta pergunta feita para o escritor foi: pretende escrever outros livros? Se sim, gostaria de falar sobre eles? E ele nos respondeu assim: sim, alguns trabalhos, romances, sendo elaborados, e infelizmente não posso contar nada sobre eles por enquanto. O que posso dizer é que continuarei escrevendo contos de gêneros distintos e postando no Wattpad. Muito legal saber que tem outros livros vindo por aí, porque um escritor como você, o Wigner, que vocês vão gostar do livro dele se você ler, vocês vão ver que ele merece ser muito valorizado, sua boa escrita e bom entendimento dos livros. E a nossa última pergunta feita para o escritor foi: fale um pouco sobre sua experiência de ser escritor. Mudou seu olhar para com a vida? Ele nos respondeu assim: é divertido criar novos mundos, construir personagens e diálogos, e através deles oferecer ao leitor inúmeras possibilidades interpretativas e de entretenimento também, claro. Afinal, é o leitor que dará significado à obra depois da publicação. Às vezes, convidado por professores de escolas públicas, ministro palestras sobre a importância da leitura e dou dicas para ajudar os ou as discentes na hora de ler os clássicos da literatura brasileira. A cada dia que passa, tendo contato com tanta gente distinta, fica nítido que o escritor precisa ter um olhar especial para a vida humana, os comportamentos sociais, o dia a dia. Na maioria das vezes, não em todas, o material de trabalho do escritor é o mundo real. A verdade está lá fora, como dizem em Arquivo X. O escritor precisa ter um olhar aguçado, sem preconceitos e limitações,
Quando anda por aí, para poder capturar e moldar peculiaridades de uma realidade para construir outra. E talvez nem precise ir muito longe. Aí da casa de vizinho, rendeu-me muitas passagens surreais de Dona Teresina e sua vizinhança, por exemplo. Muito é legal saber que os escritores se baseiam normalmente na vida real, e isso eles mostram uma realidade meio fictícia nos livros deles. Então pessoal, curta a página do escritor no Facebook, que é Dona Teresina e sua vizinhança. Se você quiser comprar o livro, o link estará na descrição e outras coisas do escritor. Siga-nos nas redes sociais, curtam, compartilhem com seus amigos, deixem um joinha. Veja o que está rolando por aí no nosso canal. Veja nossa página no Facebook que tem um monte de coisa legal também. Então, até o próximo vídeo. 3 leitores, um objetivo, livros.